Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver vendo isso. Eu sou a Laura, eu tenho um Instagram de estudos, eu sou vestibulanda de medicina, então vocês sabem, não é fácil, mas eu dou o meu melhor. O vídeo de hoje é sobre o que não fazer na redação do Enem. Mas antes do vídeo começar, antes de eu dar as dicas preciosas, eu queria falar que tem um curso disponível sobre estratégias para concurso. Se você quer ir bem em qualquer concurso, é só acessar o link na descrição e ter um plano estratégico de estudos personalizado, então vale muito a pena, tá tudo na descrição. Então vamos lá, o que não fazer na redação do Enem: usar pouco conectivo. Você tem que usar conectivo porque vale muito ponto, é uma das competências, se não me engano é a competência 4, conectivos. Primordialmente, ademais, portanto, entretanto, contudo, a gente tem que usar esses conectivos para interligar as ideias e dar coesão ao texto, então tem que usar conectivo. Próxima dica: não começar os desenvolvimentos 1 e 2, o segundo e o terceiro parágrafo, com conectivo. Você precisa começar esses dois parágrafos, obrigatoriamente começar eles com conectivo. Eu começo sempre primordialmente, e aí eu desenvolvo, e no terceiro parágrafo eu coloco ademais. Só que você pode colocar em primeira análise, tem vários outros, tem uma lista na internet com vários conectivos para você iniciar esses parágrafos. E usar gerúndio. Gerúndio é uma coisa que você vai perder ponto na competência 1, que é ortografia e língua portuguesa. Gerúndio é o quê? Terminação com NDO. Gerando, procurando. Essas palavras que terminam com NDO, que é o gerúndio, não é muito bom você usar, porque dá um caráter informal pro seu texto, e a gente não quer isso. Usar primeira pessoa. Em hipótese nenhuma você pode começar com primeira pessoa. Eu acho, eu penso, eu faria. Você não pode fazer em primeira pessoa, é terceira pessoa. É impessoal o texto, não é em primeira pessoa, então você não pode fazer isso de jeito nenhum. O próximo, colocar dados sem fonte. A gente sabe que é bom colocar dados estatísticos, informações, números, colocar que a Organização Mundial da Saúde disse, por exemplo, colocar uma notícia, uma reportagem, por exemplo, aconteceu tal caso com fulano, mas você não citar a fonte, isso vai te fazer perder ponto. Então você precisa colocar de acordo com o G1, de acordo com a OMS, de acordo com o IBGE. E aí já puxa para a próxima dica: não explicar o que a sigla significa. Eu não posso simplesmente colocar OMS e deixar sem saber, sem colocar o que significa. Então eu preciso colocar lá, segundo a Organização Mundial da Saúde, aí eu posso pôr entre parênteses OMS. De acordo com o IBGE, não, coloca de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então sim, você tem que saber as siglas. Por exemplo, MEC, que é Ministério da Educação, você tem que colocar tudo. STF, eu não posso colocar lá de acordo com o STF. Tem que colocar com o Supremo Tribunal Federal. Acho que deu pra entender. A próxima dica é não colocar tese. O que é a tese? Eu já expliquei isso num vídeo sobre lendo e analisando minha redação 960. Então você precisa ter a tese. O que é a tese, Laura? A tese é nada mais que a sua opinião, que você vai defender no texto. Lembrando que você não vai colocar em primeira pessoa, mas você tem que deixar explícito, ou seja, você tem que deixar bem claro qual é a sua posição. Por exemplo, o suicídio de jovens no Brasil. Então eu tenho que colocar, por exemplo, a minha tese, que o suicídio é uma problemática muito séria no Brasil, porque os casos estão aumentando e acarreta em graves problemas sociais e tal. Então eu tenho que dar a minha opinião. E repertório sociocultural. Você precisa de um repertório, seja dado estatístico, seja filme. Eu gosto de colocar filme, que é simples. Filme ou livro, eu começo o primeiro parágrafo com uma contextualização. Por exemplo, eu vou citar o livro A Revolução dos Bichos, e aí eu falo, no livro A Revolução dos Bichos acontece tal e tal coisa. Aí eu coloco um conectivo, analogamente no Brasil, e faço a relação entre um e outro. Então, colocar repertório é muito bom. E isso foram minhas dicas do que fazer e do que não fazer. Do que não fazer, né? Que acaba sendo o que fazer na redação do Enem.